Aula de Ciências do sexto ano, dia 16. Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de ciências hoje. Vamos dar continuidade aos estudos sobre os sistemas do corpo humano e hoje nós iremos ver o sistema respiratório. Mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, borracha, caneta e o seu livro, o seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula, certo? Como eu já havia falado, nossa aula hoje é sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório ele é responsável pelas trocas gasosas, certo? Pela entrada de gás oxigênio e a saída de gás carbônico, certo? Esse processo ele acontece a inspiração, que é quando a gente suga o oxigênio do meio para dentro do nosso corpo, é chamado de inspiração, certo? E o que é que acontece na inspiração? A gente tem os nossos músculos intercostais e o diafragma, que a gente vai estudar já mais na frente sobre o diafragma. A gente tem os músculos intercostais e o diafragma que se contraem. Eles diminuem. Quando a gente está inspirando, eles se contraem, eles diminuem. Isso faz com que aumente o volume da caixa torácica, certo? Aumenta o volume da caixa torácica, a nossa pressão interna diminui. E aí ela é menor que a pressão externa. Isso faz com que o gás oxigênio entre, porque a pressão interna é menor que a pressão externa. E sempre a tendência é de mais para menos, certo? Do maior para o menor. E tem a entrada do gás oxigênio. Então, na inspiração, eu sugo o ar oxigênio. Quando eu sugo o ar oxigênio, eu faço o processo de inspiração. Os meus músculos intercostais e o diafragma contraem, diminuem. A minha caixa torácica aumenta, certo? Eu tenho uma redução, uma diminuição da minha pressão interna. A pressão interna é menor que a pressão externa e faz com que o gás oxigênio entre para dentro do nosso corpo, certo? O outro processo envolvido na respiração é a expiração, onde ao contrário da inspiração a gente vai liberar gás carbônico. Na expiração, os músculos eles não contraem, eles relaxam, certo? E eu não tenho um aumento do volume da caixa torácica, eu tenho uma diminuição do volume da caixa torácica e eu tenho um aumento da pressão interna. A pressão interna agora é maior do que a pressão externa, então o gás vai sair, não vai entrar, entenderam? Então, na inspiração, os músculos e o diafragma contraem, o volume da caixa torácica aumenta, existe uma redução da pressão interna e a entrada de oxigênio. Na expiração, os músculos e o diafragma relaxam, existe uma redução do volume da caixa torácica, existe um aumento da pressão e sai gás carbônico, certo? Esses dois são os dois processos do sistema respiratório, inspiração e expiração. Lembrando que uma curiosidade é que os músculos intercostais, tanto nós como outros animais têm, mas o diafragma é uma característica exclusiva dos mamíferos, certo? Aqui uma imagem das estruturas que nós iremos estudar: a cavidade nasal, faringe, laringe, a gente tem os brônquios, o pulmão, o diafragma, certo? Essas são as estruturas que nós iremos estudar agora, as estruturas, os órgãos que fazem parte do sistema respiratório. O primeiro é a cavidade nasal, que é essa parte aqui, certo? Ela tem uma função importante, que é a de filtração. Quem faz a filtração são os pelos do nosso nariz, da nossa orelha, certo? São responsáveis pela filtração. Os pelos do nariz são responsáveis pela filtração, para não entrar poeira, não entrar agentes patogênicos, não entrar impureza, certo? E entrar de forma mais precisa, a gente quer, esses pelos fazem com que o ar oxigênio entre mais limpo possível, certo? Os pelos são o filtro.
Também é responsável pela regulação da temperatura. Se o ar que a gente está respirando está muito quente, o nosso nariz, a nossa cavidade nasal, dá uma resfriada nele. Já se o ar que a gente está respirando é muito frio, a nossa cavidade nasal dá uma aquecida nele, para nunca entrar nem tão frio e nem tão quente, certo? Também tem a percepção de odores. E outra coisa importante é uma estratégia de defesa, que é o nariz entupido. Quando o nosso nariz está entupido, é porque ele está querendo defender nosso corpo de algum agente patogênico que está querendo entrar, certo? Por isso que o nariz fica entupido, para impedir que ele entre. Dando continuidade, depois da cavidade nasal, nós temos a faringe e a laringe. A faringe ela é a divisão do sistema respiratório e sistema digestório. Nós até estudamos ele na aula passada. Que também quando a gente falou do sistema digestório, na aula retrasada, na verdade. Então a gente tem o quê? A faringe ela vai dividir o ar vai para o sistema respiratório e a comida vai para o sistema digestório. Outra estrutura é a laringe. A laringe ela também pode ser conhecida como pomo de Adão, maçã de Adão ou gogó, que os homens têm mais desenvolvido e as mulheres nem tanto, certo? Lá na laringe nós encontramos as cordas vocais, que são pregas musculares, que são responsáveis pela nossa fala, certo? Pela nossa vocalização. Depois da laringe, nós temos a traqueia, que é um tubo formado por vários anéis cartilaginosos, que esses anéis cartilaginosos têm a função de deixar o tubo aberto e nunca fechado, certo? Esses anéis cartilaginosos, a gente dobra o pescoço para um lado, dobra o pescoço para o outro, não impede que o nosso ar entre, certo? Esses anéis fazem com que sempre o tubo esteja aberto. A traqueia tem duas ramificações. A nossa traqueia, ela vai se ramificar em duas outras estruturas, que são os brônquios, certo? A traqueia é esse tubo aí, e dá para observar que no final do tubo tem dois tubinhos menores, um para um lado e outro para o outro, que é justamente as ramificações. A traqueia ela vai se dividir em dois brônquios e os brônquios vão se dividir em vários outros bronquíolos, certo? Então a gente tem a traqueia que vai ter duas ramificações, dois tubozinhos, um para um lado e outro para o outro, que eu chamo de brônquios, e esses brônquios vão se dividir em vários outros bronquíolos. Fica parecendo uma árvore de cabeça para baixo de tantos bronquíolos, tantas ramificações, certo? A traqueia é responsável pela passagem de ar, certo? Ela possui cílios que também têm a função ali de filtrar, certo? E doenças que a gente pode encontrar ali na traqueia são a asma e a bronquite, que está relacionada à contração dos anéis cartilaginosos, a contração ali dos músculos, certo? Que ocasiona falta de ar. Depois da traqueia, a gente vai falar sobre os pulmões. Os pulmões, eles são formados de vários alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares, eles são responsáveis pelas trocas gasosas, que eu chamo de hematose, onde eu vou ter a entrada do gás oxigênio e a saída do gás carbônico. Depois eu tenho o diafragma, que ele é um músculo que auxilia nos movimentos respiratórios. E só quem possui ele são os mamíferos, certo? Ele é essa parte aí vermelha rosada, embaixo dos pulmões. Esse é o diafragma. Agora um exercício de fixação. A figura abaixo mostra uma estrutura muito importante do sistema respiratório. Observe a figura e marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa parte do sistema respiratório e o processo que nela ocorre. Essa estrutura aí a gente encontra nos pulmões, são os alvéolos pulmonares, onde acontece a hematose, a troca de gás entre o gás oxigênio e sai o gás carbônico para o nosso sangue, para a nossa corrente sanguínea e para os nossos pulmões. Então, item A, a figura apresenta os bronquíolos? Não. Item B, a figura ilustra os bronquíolos? Não. Item C, a figura representa os alvéolos pulmonares? Verdadeiro. Local onde ocorre o processo de hematose? Verdadeiro. Ou seja, a passagem de gás oxigênio para o sangue e de gás carbônico para os pulmões? Verdadeiro. Então, o item correto é o item C. Outro exercício de fixação. Sabemos que o ar inspirado
inspirado passa inicialmente pelas narinas e cavidades nasais. Nesse local encontramos pelos e muco que, item A, atuam retirando impurezas do ar como poeira e agentes patogênicos. Verdadeiro. Os pelos e o muco nasal, ele é responsável justamente pela defesa, ou pela filtragem, certo? Onde ele filtra poeira e agentes patogênicos para que o ar, oxigênio, entre mais limpo possível. Então, a resposta é o item A. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando. E para assistir essa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola ou o canal do YouTube da escola para assistir as aulas quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixar o aplicativo da escola no Play Store para que vocês possam acessar as agendas digitais, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!